passo agora à minha segunda preocupação. A recusa, por boa parte dos manifestantes, das mediações institucionais, indica que estamos diante do risco de cair numa ação própria da sociedade de massa, portanto, indiferente à determinação de classe social. Eu quero frisar isso porque todos os que me precederam falaram do povo. O povo, nós, o povo, por parte do povo. O povo foi invocado como sujeito político. Foi ele que foi invocado. Embora, de maneiras variadas aqui, ele foi colocado como sujeito político presente e sujeito político futuro. Não é? Ora, para que o povo possa ser esse sujeito político, a primeira coisa que não pode acontecer é que eu tenha um acontecimento de massa. Porque o acontecimento de massa significa indiferenciação das classes sociais. E, portanto, a noção de povo some. Diante do risco de cair numa ação própria da sociedade de massa, portanto, indiferente à determinação de classe social. Por exemplo, ao se apresentar como uma ação de juventude, isso assume a aparência de que o universo dos manifestantes é homogêneo ou de massa, ainda que, efetivamente, seja um universo heterogêneo do ponto de vista econômico, social e político. Ou seja, temos o risco de fortalecer a ideologia neoliberal. Eu me explico. Nas décadas de 1970 a 1990, as organizações de classe, sindicatos, associações, entidades, os movimentos sociais e populares tiveram um papel político decisivo na implantação da democracia no Brasil pelos seguintes motivos. Primeiro, introdução da ideia de direitos sociais, econômicos e culturais para além dos direitos civis liberais. 2. Afirmação da capacidade auto-organizativa da sociedade. 3. Introdução da prática da democracia participativa como condição da democracia representativa a ser efetivada pelos partidos políticos. Numa palavra, sindicatos, associações, entidades, movimentos sociais, movimentos populares eram políticos, valorizavam a política e propunham mudanças políticas. Isso quase desapareceu da cena histórica como efeito do neoliberalismo, que produziu, primeiro, fragmentação, terceirização e precarização do trabalho, tanto industrial como de serviço, dispersando a classe trabalhadora que se vê diante do risco da perda dos seus referenciais de identidade e de luta. 2. Existência de uma nova classe trabalhadora heterogênea, fragmentada, ainda desorganizada, e que por isso ainda não tem suas próprias formas de luta e não se apresenta no espaço público. 3. Refluxo dos movimentos sociais e populares e suas substituições pelas ONGs, cuja lógica é distinta daquela que rege os movimentos sociais. 4. Como consequência dessa nova situação, difundem-se as ideologias individualistas, como a teologia da prosperidade do pentecostalismo e a ideologia do empreendedorismo da classe média, que estimulam competição, isolamento, conflito interpessoal, quebrando todas as formas de sociabilidade solidária e de luta coletiva. Ou seja, o neoliberalismo precisa que se alimente a desconfiança com relação à política e às mediações institucionais. Ele nasceu contra a regulamentação pública do mercado e atribuiu o déficit fiscal do Estado ao poder da classe trabalhadora. Por isso que deu origem ao neoliberalismo. Portanto, ele é contrário à república, contrário à democracia, contrário às mediações institucionais, contrário à política como tal. É isso. E nós corremos o risco, ao recusar o papel das mediações institucionais, o papel da política, o papel dos partidos políticos, a alimentar a ideologia neoliberal, que é difundida pelos meios de comunicação.